Olá, Hora do Esporte aqui no canal 15 da NET, na TV Unifra. Está começando mais um Central do Esporte e hoje com as presenças mais do que ilustres, né? Do professor e mestre Gilson Piber para falar com a gente sobre futebol. Tudo bom, professor? Tudo bem, Rogério? Tudo certo. E também com o José Quintana Júnior, diretor da TV Unifra. Tudo bom, chefe? Tudo bem, diretor? Tudo certo. No caso aqui, eu sou o aprendiz aí, no meio de vocês dois aqui. Beleza, show de bola. Bom, a gente começa falando hoje, mais do que rapidamente já, sobre o Inter de Santa Maria, que foi a Venâncio Aires, acabou perdendo a primeira partida na divisão de acesso, perdeu por 1-0, Rodrigão perdeu pênalti, a equipe do Guarani de Venâncio Aires fez um gol logo em seguida. Vamos dar uma olhadinha no compacto do jogo? Pode ser? Pode ser. Então vamos dar uma olhadinha lá, o Robson Brilhante está rodando para a gente o compacto e eu gostaria que o Quintana e o professor Gilson Piber falassem para a gente desses lances e também da atuação do Inter de Santa Maria lá em Venâncio Aires. Acho que a gente poderia começar agradecendo pelas imagens que o Thiago Pauleto, lá de Venâncio Aires, nos cedeu, né? Essa gentileza a gente agradece de coração. E eu queria que, no começo de comentário da partida, deixar para o mestre Gilson aí, professor. Aí o lance capital do jogo, né? No segundo tempo, pênalti para o Inter SM, a cobrança do Rodrigão, ele já havia feito um gol de pênalti no Rio Nau. E nesta partida o Rodrigão até tirou do goleiro, mas acertou o travessão. O Inter SM poderia ter saído em vantagem, né, no segundo tempo, que seria muito interessante. E na sequência, o gol do Guarani. Golaço, hein? Golaço. Gol de cabeça do Thales. Golaço de cabeça, ganhou do zagueiro. Rolou a teoria do Muricy Ramalho de que a bola pune, professor? Pune, a bola pune, né? Quem não faz, leva. O Inter SM teve a sua chance para quem jogava fora de casa, né? Largar em vantagem. Pressiona ainda mais o adversário e o Inter, né, não fez o gol de pênalti e ainda levou o seu gol em seguida, né? Teve trabalho aí o goleiro Bastos, né, do Inter de Santa Maria. Do Inter de Santa Maria, né? Muito trabalho. O placar só não foi maior, provavelmente pelas intervenções dele. Foi. Em outra intervenção. Provavelmente aconteceu aquilo que é normal no futebol, que aconteceu no Grêmio Caxias, né? O Caxias está bem fechado esperando o Grêmio no fim de semana. O Inter devia estar fechado, jogando fora de casa, o empate era um bom resultado. Ao tomar o gol, com certeza foi para o ataque, tentando empatar. E aí abriu os espaços para o Guarani de Venâncio Aires. Que até o gol, o jogo parecia parelho. O Guarani não tinha criado grandes oportunidades. Mas eu acho que essa imagem aí mostra um lance capital do Inter de Santa Maria também na partida. Para buscar o empate. Né? Provavelmente ali escapou o gol do empate, porque se o Inter de Santa Maria marca o gol nessa jogada ali, praticamente não permite a reação do Guarani de Venâncio Aires e provavelmente o Inter de Santa Maria traria um ponto. Me parece que o Inter de Santa Maria, em alguns momentos, pecou na bola aérea. Assistindo as imagens antes do programa, estava dando uma olhada em alguns outros lances, me parece que a equipe do Inter de Santa Maria pecou na bola aérea. Não tive a oportunidade de acompanhar o Clássico Regional, mas gostaria de saber do professor Gilson Piber. É isso daqui a pouco, Gilson, que acontece porque tanto que o gol do Guarani de Venâncio Aires saiu de uma jogada aérea e o gol de cabeça? E na realidade, né, Rogério, o time não tem a zaga titular. Né? E o Quintana, que foi jogador, sabe, né, Quintana, que a zaga titular improvisada, ela enfrenta, a zaga improvisada, perdão, ela enfrenta dificuldade. Né? No Rio Nau não teve, vamos dizer, tanto trabalho, porque o Rio-Grandense deixou a desejar, né, no aspecto ofensivo. Mas para jogar fora de casa, depois em desvantagem, vocês viram que o Guarani conseguiu ter muito espaço, né, nos lados do campo, nas laterais, tranquilidade para fazer esses cruzamentos aí. E a zaga do Inter SM teve problemas. Então, é algo certamente o Ricardo Tolini viu, né, vai corrigir, até porque o Inter SM tem uma pedreira aí na quinta-feira, né, o líder São Gabriel, lá no Silvio de Faria Correia. Você morou um tempo próximo a São Gabriel, ali Alegrete, isso, né? Isso. Provavelmente deve ter muitas histórias para contar para a gente aí de passagens, alguma coisa assim, relativa à questão do São Gabriel, Quintana. O que tu lembras assim para contar para a gente desse próximo adversário do Inter de Santa Maria? Até para falar, antes de falar sobre o São Gabriel, só pedir para o Robson colocar no ponto de novo, se possível, Robson, se não puder, tudo bem. O pênalti batido pelo Rodrigão, para fazer um comentário em cima disso aí. Quanto à questão do São Gabriel, lá acontece o fenômeno que foi desejado muitas vezes por Santa Maria, ser o time único da cidade. Então, de certa forma, a cidade compra, a cidade prestigia, o que já é um fator de pressão. Com certeza vai ter torcedor lá.
jogando contra o Internacional de Santa Maria. O torcedor ele é apaixonado. Se a gente lembrar, acho que foi em 2005 ou 2013, eu não me recordo o ano, o São Gabriel foi finalista do Campeonato Gaúcho. E o jogo fez uma boa partida até o Internacional conseguir abrir a vantagem e conquistar o título. Então eles têm essa questão de incentivar, de acreditar, e o São Gabriel veio com um projeto muito sério. A gente até comentou no último programa que o São Gabriel não montou uma equipe simplesmente para participar dessa divisão de acesso. É uma das equipes que com certeza vai brigar por uma dessas, aliás, a única vaga que a gente já bateu no último programa. Aproveitando para olhar no monitor aqui, o Robson Brilhante já disse para nós que está no ponto, lance do pênalti desperdiçado pelo O que me chamou a atenção é o seguinte, o Rodrigão ele bate, a reação dele pós a batida na trave, ele nem sequer faz menção de brigar pela bola, a bola passa perto, próximo dele, olha só, bate na trave e volta, e ele se lamenta, ó, bota a mão na cabeça, o resto do time do Inter, os jogadores, a reação do defensor ela é muito interessante. E aí na jogada seguinte já era o gol do Venâncio Aires. Parece que o Rodrigão não acredita, né, que, no lance, que a bola... leva as duas mãos à cabeça. Porque daqui a pouco, no rebote, ele teria condições de pelo menos brigar por ela, não que ele pudesse fazer alguma coisa. Ele não teve reação, né? É exato, isso que me chamou a atenção. Olha, foi curioso, ó, porque a bola volta logo atrás dele, daqui a pouco ele tinha condições de brigar pela bola, olha. Mas uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, como ele chutou a bola deu no travessão, se ele toca de novo na bola, é marcado tiro livre indireto a favor do Guarani de Venâncio Aires. Então ele teria que, de certa forma, esperar a bola tocar em alguém. Em algum outro companheiro ou num jogador do Guarani. Talvez por isso que ele não tenha tido a reação na hora. Tem essa questão da regra, mas, ou seja, dificilmente alguém já chega... Quando tem uma dividida, tu pode soltar um pouquinho, deixar o cara tocar na bola, mas faz pressão no adversário, aquela malandragem do futebol. Mas, enfim, me chama a atenção que a primeira coisa é se lamentar. E se na sequência um jogador do Inter pega a bola e toca para ele em condições, ele está fora da jogada. Porque ele está ali se lamentando. Parece talvez que talvez essa reação dele tenha sido surpresa muito pela consciência do quão consciente ele estava na hora de bater o pênalti, da certeza que ele tinha no momento de que faria o gol, já porque no Clássico Regional ele havia marcado. Me pareceu isso no lance. Não talvez de não ter a reação de brigar pela bola, mas me pareceu essa questão de ele... Puxa, não estou acreditando no que está acontecendo, consegui tirar do goleiro, chutei alto, que é muito difícil o goleiro pegar, e mesmo assim a bola não entrou. Eu acho que isso reflete um pouco na postura do jogador brasileiro. Às vezes o jogador fica pedindo uma falta, fica pedindo um pênalti, desiste da jogada, se o juiz não marcou, ou que nem a situação contrária. Aqui no Brasil existe o debate todo lance, né? O juiz apita, vai lá o pessoal fazer a conversa no meio de campo para questionar. Depois que tá marcado a falta, marcado o pênalti, o que for, o cartão, não tem o que fazer. Aliás, só pode piorar a situação. O que pode acontecer é justamente tu tomar um cartão amarelo e prejudicar a tua equipe. Então, essa desistência que me chamou a atenção, mas pode realmente ter surpreendido ele, mas se possível, um conselho para ele é não manter esse tipo de atitude, né? Palavra do ex-centroavante, é isso? Fazia gol. Fazia muito gol. Obrigado, mestre. Campeão pelo Nave, viu? Olha aí. Bicampeão, né? Eu quero Nave, explica pro Rogério, pro nosso telespectador aí. O Nave FC tinha o torneio da comunicação aqui da faculdade, da Unifra, né? E a gente jogou 3 vezes a competição, sendo que uma a gente dividiu o time, né? Para não ficar tão forte? Não ficar um Real Madrid, um Barcelona? Na verdade, subiu a cabeça do time inteiro no primeiro título, e aí todo mundo queria ser titular e não tinha gente suficiente. A gente acabou dividindo, daí a gente perdeu bem perdido. Dividido, perdeu. Perdemos. Aí unimos as forças novamente em 2007 e a gente foi campeão em 2005 e 2007 do Intergol. Agora o jornalismo é freguês da PP aqui, né, no Intergol. Ainda segue o campeonato aqui? Tem a competição. Na nossa época nós mandávamos na competição, né? Mas depois eu não sei mais. Depois a PP, a publicidade e propaganda tomou conta. Mas o pessoal era muito de estudar na nossa época, não jogava bola, daí a gente aproveitava, né? Mas o resultado não pode ser considerado anormal, né? O Guarani de Venâncio jogando em casa, fazendo a sua estreia. E o Inter SM teve possibilidades, né, de conseguir o empate e até a vitória, né? Se fizesse o gol de pênalti, né, largaria em vantagem. Agora para o jogo contra o São Gabriel, né, o Marcos Sapucaia fica à disposição, o Crisman, né, o volante, né, ao que tudo indica também, né, fica à disposição para a questão legal de jogo. E, né, o Inter sempre vai ganhando reforços, né, tem os outros que chegaram, que também não tinham condição legal. Um zagueiro, né? O Ricardo Attolini, ele vai conseguindo, então, mais opções dentro do grupo aí para montar a equipe, né? São Gabriel, vamos dizer assim, que é favorito, mas esse favoritismo
né, do São Gabriel também pode fazer bem ao Inter SM. Eu não sei como é que está o gramado lá. Em Venâncio parecia um bom gramado a situação, mas até pouco tempo o gramado do estádio lá do São Gabriel era bem complicado. Mas eu acredito que, né, o São Gabriel disputou a Série C, né, no ano passado, conseguiu o acesso. Acho que tem boas condições aí de sediar esse jogo que vale a liderança, né? E uma certeza a gente tem, não vai ser jogo fácil, né? Isso aí acho que é a única certeza que a gente tem. Eu acho tem. que o que serve de lição, não sei se o professor Gilson concorda comigo, mas o Internacional tem que jogar pelo empate lá. Tem uma oportunidade como um pênalti, um contra-ataque, lógico, tem que matar. Mas jogar pelo empate, jogar fechadinho, esperando vir um São Gabriel, porque com certeza, se jogar, se propondo recuperar o ponto perdido lá em Venâncio Aires, abrindo espaço, provavelmente o resultado não vai ser positivo. Quinta, 8h30 da noite, o jogo já está confirmado no Silvio de Faria Corrêa, quinta, 8h30 da noite. Mas nesta quarta-feira, 4 da tarde, a gente tem o Rio Grandense contra o Santa Cruz, segunda partida do Rio Grandense, jogo já pela terceira rodada, e é o jogo da recuperação, né? O torcedor do Rio Grandense tem a chance de ver a equipe se recuperar diante do Santa Cruz. O que dá para esperar do Rio Grandense nesse segundo jogo? Gostaria de perguntar para vocês dois, assim, há esperança de que a equipe vença, até pelo fato de jogar em casa? Ou será que aquela goleada do Rional ainda é uma ferida que arde e que não foi totalmente curada? Eu acredito que o período, né, o Rio Grandense teve 10 dias aí de preparação, né, e sobretudo de remobilização, né? Você levar 3-0 num Rional início, né, do campeonato, isso aí pesa, é complicado, é difícil, né? Então eu acho que o Luciano Corrêa, ele teve tempo de preparar a equipe, né? Tem mudanças aí, o Rangel volta para a zaga, né, com o Alex Xavier, o Rangel que já vinha treinando desde o início na zaga, no Rional, né, foi deslocado para o meio campo. O Juca, lateral esquerdo do ofício, né, estava emprestado à União Frederiquense, voltou. E duas mudanças no meio, o Evandro Moreira e o Juliano. São dois jogadores que entram na equipe. E o Thiago Duarte, pelas informações, aí não vai ficar tão isolado, né, como ficou no Rional. Vai ter uma companhia mais próxima do Lima, que é um bom jogador. O Rio Grandense tem contra si ainda, além do adversário, o gramado dos Eucaliptos, que tem dimensões reduzidas, né? Para quem tem que atacar, buscar o gol, né, é complicado porque o adversário, se postando bem em campo, né, com dimensões reduzidas, ele... Mais fácil compactar. É mais fácil fechar o meio, como a gente diz, e dificultar as ações ofensivas. Mas é uma dificuldade que o Rio Grandense vai ter que superar. E, sobretudo, vencer o Santa Cruz aí para somar os primeiros 3 pontos e, principalmente, apagar, né, a má imagem deixada no Rional, né? A atuação foi muito aquém daquilo que a torcida periquita desejava. Pois agora... Deixa eu só fazer perdão, Géleta, a questão de iluminação do estádio dos Eucaliptos está prejudicada? Não funciona ainda. Eu sei que tem um projeto, né? Tem um projeto para o clube conseguir, né, ter iluminação outra vez. Mas não sei... Mas nesse momento ainda não... Não, só jogos à tarde. Isso, na verdade, está dentro desse grande projeto em que a presidente Elisete Freitas pretende, né, modernizar o Rio Grandense, como ela mesma expressa, mas ainda não tem. O que eu gostaria, na verdade, de tocar no assunto é... O pavilhão também não ficou pronto. Exato. É essa questão do gramado reduzido. Quer dizer, então, que, na opinião de vocês, muitas vezes o gramado reduzido ele acaba sendo prejudicial ao Rio Grandense, daqui a pouco o Rio Grandense... Ele é prejudicado, muitas vezes, em jogar em casa? Eu acredito que sim, pela dificuldade de espaço, né? As equipes vêm jogar esperando, né, marcando forte e tentando sair no contra-ataque. Então, numa dimensão reduzida, né, o campo fica mais estreito, né, na largura e no comprimento, e dificulta, né? Dificulta para quem tem que criar as jogadas, enfim, buscar esse espaço e, sobretudo, a conclusão. Se a gente for comparar, por exemplo, uma comparação até gritante, né? Mas com o Maracanã, por exemplo, por ser um gramado de grande extensão, por mais que tu compacte, faça uma retranca no estilo do Maracanã, tu vai proporcionar o chuveirinho, porque fica aquele buraco no meio de campo. Então, se não consegue jogar trabalhando a jogada pelo meio, ou até mesmo pela jogada pelos flancos, tu consegue cruzar antes da chegada da linha de fundo o famoso chuveirinho, dentro da área. Num gramado tão compacto como esse do Rio Grandense,
dificulta, é mais na base do balão. O zagueiro dando balão, o volante dando balão, porque o time adversário bem compactado, tu não consegue entrar dentro do campo inimigo, não consegue ficar rondando a área adversária. Cria uma série de dificuldades. E essa questão da iluminação, acho que esse projeto ele tem que ser colocado em prática o mais rápido possível. A gente sabe da questão financeira dos clubes do interior, a situação dos nossos clubes aqui de Santa Maria, mas um jogo às 4 da tarde numa quarta-feira, o Rio Grandense não vai ter a torcida pressionando o adversário, que nem nós falávamos do São Gabriel em relação ao Internacional de Santa Maria. Vai ter algum torcedor lá? Vai, mas muito pouco, não o suficiente para o torcedor adversário se sentir pressionado. E aí tem essa questão campo, como o professor falou, e não tem aquele bafo da torcida, é um jogo de certa forma tranquilo para o adversário. E esse jogo é de tamanha importância para o Rio Grandense, como o professor Gilson falava e tu na introdução do tema Rio Grandense falou também, porque a gente vai ter uma base para saber se o Rio Grandense consegue reverter um momento de desconfiança do torcedor ou se começa-se uma crise já no início da competição. Porque imagina, o Rio Grandense tomou 3-0 do Internacional de Santa Maria. Perder em casa, mesmo sendo para o Santa Cruz, que é uma grande equipe... O empate já não é um bom negócio. Exatamente. Ou seja, começa o campeonato com 2 derrotas, sendo uma em casa, já se cria um clima de desconfiança, de nervosismo, de pressão. A gente sabe da situação dos jogadores que saíram recentemente. Então amanhã é um jogo, de certa forma, para saber se o Luciano Correia tem ou não o time na mão. Já estou com o Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, dizendo aqui que o tempo desse bloco está encerrando. O Márcio Santos, nosso cinegrafista, também está me fazendo sinal. Só um minutinho. O Rio Grandense não tem o homem de referência, né? Falta aquele centroavante alto. Já faz falta, né? Campo reduzido, né? Você tem a bola faz muita aérea. Falta, né? O Thiago Duarte é esforçado, é um jogador de velocidade pelos flancos. O Dudu Lima tem essa característica. É claro que o Rio Grandense vai tentar suprir isso na velocidade, né, dos seus 2 atacantes. Mas, né, no Campeonato Gaúcho, divisão de acesso, Série A, aquele homem de referência do ataque é fundamental. O gol do Venâncio Soares. Gol de cabeça, o 9 na bola na área, né? Obrigado nesse primeiro bloco para vocês. A gente faz um intervalo agora e daqui a pouco tem mais Central do Esporte aqui na TV Unifra. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida. Mas alcoolizada, eu não dirijo. A gente está de volta com o Central do Esporte aqui na TV Unifra, com o professor Gilson Piber e também com José Quintana Júnior, jornalista, para debater o esporte de Santa Maria. E nesse segundo bloco, eu gostaria de trazer uma informação legal, importante, eu acho que engrandece, enaltece o nome de Santa Maria e é um destaque, né, para o esporte local. O árbitro Anderson Daronco, nesta terça-feira, recebeu oficialmente, lá das mãos do presidente José Maria Marim, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o escudo FIFA, para trabalhar como árbitro da Federação Internacional de Futebol Associado. A partir de agora, o Daronco, se precisava do carimbo para dizer você é um árbitro FIFA, ele tem hoje. Eu gostaria que vocês comentassem bastante esse assunto, porque penso eu que é importante para a cidade de Santa Maria, leva o nome de Santa Maria e, claro, para a carreira do Daronco, sem dúvida nenhuma, é um grande momento. Eu acho que é mais um feito, né, para a arbitragem, né, do Rio Grande do Sul. Ele merece, eu acho. Acho que é uma... Ainda com o escudo da CBF. Acho que ele merece, né, pelo trabalho que fez e vem fazendo. Valoriza a arbitragem do Rio Grande do Sul, é mais um nome. E eu acho que impulsiona também aqueles jovens que buscam,
né? Trabalhar como árbitro, não é fácil, né? Trabalhar como árbitro, como auxiliar. Acho que isso abre ainda mais as portas para o Daronco, né? Ele já pode sonhar com Copa do Mundo, porque A partir de agora já pode. né? Libertadores da América, outras competições, né? Campeonatos aí sul-americanos, enfim. É importante, eu acho que é um prêmio pelo trabalho do Daronco, a dedicação, né? Lembrando que a profissão de árbitro, né? Ela não é regulamentada. não é regulamentada, né? Então você tem que, além, né? Não pode viver só da condição de árbitro, tem que São buscar poucos. o ganha-pão em outras atividades, né? Exatamente, são poucos que conseguem. Por exemplo, ele não sabe se vai atuar na quarta-feira, porque ainda espera o sorteio, né? Depende de um sorteio para saber se atua no meio de semana e no fim de semana. Mas eu acho que essa é uma conquista para Santa Maria, e para quem conhece o Anderson Daronco, eu acho que isso representa toda a dedicação dele. Que o Anderson Daronco é um cara extremamente disciplinado, extremamente obstinado para chegar onde ele chegou. E chegou por méritos, por muita determinação. Apesar da escola gaúcha de arbitragem ter um know-how, ter um histórico na figura do Carlos Simo, depois, o Márcio Chagas, o juiz que virou comentarista da Sport TV, esqueci o nome dele Gaciba. agora. O Gaciba, o Leonardo Gaciba, que se aposentou muito cedo pela questão Leandro física. Voaden também. O Leandro Voaden, ter bons árbitros. O Daronco é um árbitro do interior. Eu não sei se vocês têm... Não é fácil você criar, né, nesse meio aí. Não sei se vocês têm acesso a... Com certeza vocês têm com as redes sociais, Facebook, Twitter. Eu sigo alguns jornalistas de Porto Alegre e quando ocorre alguns jogos do Daronco, a crítica ela é maior. Existe pressão de alguns jornalistas Era ali. esse assunto que eu ia tocar exatamente na sequência. Será que o Daronco está preparado psicologicamente? Fisicamente a gente sabe que ele está, né? Olha lá a malhação dele, né? Todo mundo inclusive até comenta, já foi até matéria em rede nacional de televisão, o porte físico, mas será que psicologicamente o Daronco está preparado para esse momento? Porque as críticas vão aumentar e muito para cima dele. As críticas, quando eu digo, a observação no trabalho dele, o apontamento sobre algum erro. Acerto ninguém vai comentar, mas erros, esses sim, e isso eu acho que ele vai ser cobrado. E será que ele está preparado para isso? Eu espero que sim. A pressão vai aumentar, não tenha dúvida. E a né? responsabilidade também, né? Exato, mas eu acredito que se ele chegou nesse momento, ele teve que passar por uma preparação também psicológica. Se a gente parar para pensar, por que eu falo da imprensa de Porto Alegre, né? Acho que a gente não tem que fazer aquele jogo de cãozinho, cabeça baixa, aquela coisa... O cão amestrado, né? De pobre coitado ao interior em relação à capital. Mas o Daronco, ele apitou 2 jogos em sequência, que foi o Grenal e um Caju, não foi? Sim, Um clássico. o Caju e o Grenal. O Caju e o Grenal. O Caju acho que foi pela Série C do Brasileiro e o Grenal pela Série A. A mídia gaúcha, um programa de rádio famosíssimo que tem em Porto Alegre, só faltou pedir a prisão do Daronco preventivo para ele não entrar em campo, dizendo que ele não teria condições psicológicas de apitar 2 jogos, 2 clássicos seguidos. Alegando que se ele fosse mal no Caju, ele ia sair mais pressionado ainda para apitar o Grenal. O que aconteceu? Ele saiu muitíssimo bem nos 2 jogos e na segunda-feira nem se falou em arbitragem. Então a imprensa também tem essa questão de bate e, como tu falou, elogiar ninguém elogia, mas o erro é apontado. A imprensa da capital, ela valoriza a dupla Grenal. É o trabalho dela, a gente entende. Né? Muitas vezes, né, nós que somos do interior, nós nos enganamos, né? Excedemos na bajulação, né, com a imprensa da capital. É uma questão até de hospitalidade, de querer receber bem, mas de repente algumas pessoas acham que aquilo não é mais do que a obrigação de fazer. Mas na hora, né, do vamos ver, do futebol do interior, a imprensa da capital vai apoiar sempre a dupla Grenal. Inclusive o na Rogério, arbitragem, né? O Rogério trabalhou em Caxias do Sul e sabe disso. As dificuldades que existem para a dupla Caju, em Pelotas não deve ser diferente também. Também é. Né? Mas o Quintana também, eu lembro, trabalhou Em em Erechim, né? E o Ipiranga com todo aquele colosso da Lagoa, um estádio que leva muita torcida. A torcida de Erechim, de fato, vai. E, inclusive, é o jogo do Grêmio na quarta-feira, é o jogo da TV, Grêmio e Ipiranga lá no Colosso da Lagoa. E a gente vai ter uma ideia
acompanhando a partida, do como a torcida vai. E lá, de fato, também não era diferente, né, Quintana? Era muito difícil, né? Não. E daí a gente pode pegar, não tem só o futebol de campo, né? Tem o futsal, o Atlântico, já foi campeão gaúcho várias vezes e não tem o respaldo, enfim, realmente Não, são clubes organizados. Tem essa São questão. clubes organizados, Ipiranga, o futsal do Atlântico, são clubes organizados. Tem o rally que é fortíssimo lá também, nem sei que. E o rally nem se fala, e o rally é uma etapa mundial. Vem pilotos de não sei quantos países, 20 e poucos países disputar e não se tem qualquer menção de cobertura ou de noticiar de forma estadual. Eu sempre digo que quem trabalha no interior, né, e vocês são 2 exemplos que andaram muito por esse Rio Grande, vocês têm uma dimensão diferente quando chegam nessa relação com a capital, né? A minha crítica é normal, né, com essa questão do trabalho, né? O foco é outro. Agora, nós trabalhamos além do nosso interior, dos nossos esportes, dos nossos clubes, nós temos que trabalhar também a dupla Grenal, né? E nem sempre essa recíproca é verdadeira. É verdade. Né? Muitas vezes a gente se engana, a gente acaba bajulando, né, fulano, beltrano, e essas pessoas não têm uma ligação, um comprometimento lá na hora dos vamos ver, né? Eles não vão vir a Santa Maria tomar chuva, né, ficar no pavilhão, não vão. E se vierem, vão reclamar ainda que o banheiro está longe, né, que não tem cabine. Não, existem reclamações, por exemplo, um temor do Rio Grandense subir pela condição do estado, do estádio, da questão da transmissão dos jogos, coisas assim. Mas só para encerrar o assunto, Anderson Daronco, a gente torce e muito, não só pelo fato de ele ser santamariense, ser daqui, mas pela postura dele. Que ele mantenha a humildade que ele tem. Mantenha a humildade, a seriedade, continue fazendo seu trabalho da forma mais correta e justa, né, que puder fazer, que não se deixe levar, né, por algumas críticas que são destrutivas, né, que são feitas de maneira até proposital, né, para não valorizar A em detrimento de B, né? Então, eu torço muito pelo Daronco, principalmente pela pessoa dele, né? E se adquiriu esse status é porque merece. Todos nós torcemos. Aproveito para falar de Ipiranga e Grêmio, já que a gente estava comentando, né? Nesta quarta-feira, 10 da noite, mais um teste para o Grêmio do Luiz Felipe Scolari, desta vez lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, contra o Ipiranga do Paulo Baier. E aí a gente vai ver o que de fato mesmo o Grêmio vai ter de novo para apresentar depois da vitória de 3-1 sobre o Caxias. O Grêmio é o time dos extremos, né, Rogério? Será que dá para afirmar que o Grêmio vence lá ou dá Ipiranga lá, hein, Quintana? Você que já morou lá. Eu sempre dou preferência pro mestre e pro professor Não, falar. não, é só uma consideração. O Grêmio consegue fazer gol olímpico e levar gol de lateral, né? É algo incrível, né? No infantil eles já ensinam, né? Olha, eu sou um dos poucos, eu devo estar errado, porque eu sou um dos poucos que critica o Marcelo Groy. Em primeiro lugar, eu acho que o Marcelo Groy não é goleiro para a seleção brasileira. Esse é um grande equívoco, um grande engano. Ele é um bom goleiro. Ponto. Ele tem sérias deficiências na questão da bola aérea, como é a escola de goleiros do Grêmio. Se vocês lembrarem do Darley também tinha uma seríssima deficiência. Muito bom embaixo da trave, né? Exatamente. O Marcelo tem bom reflexo, ele tem um problema em relação à estatura dele. Por incrível que pareça, isso atrapalha, porque um chute é só a gente pegar um histórico, chutes às vezes no meio do gol, alta, o Marcelo não alcança. Teve aquele gol do Sobisco do Fluminense lá, aquela vez no Maracanã, pelo Brasileiro, onde o Grêmio competia, disputava o título. Teve lances no Gauchão, que o cara chutou do meio de campo, o jogador Veranópolis, a bola foi na trave, o Marcelo não alcançou. Ele tem esse problema de envergadura. E esse gol de lateral, onde ele pensou em sair, não sair, foi uma cabeçada fraca. Se ele está embaixo do pau, aquela bola ali é dele. Ele só pode sair se ele tem certeza, a bola é minha. Se não é dele, segura, espera, até porque ele tem um reflexo embaixo da trave. Quanto à questão do Ipiranga, eu já vi o Ipiranga fazer jogos contra o Grêmio, lá em Erechim, quando o Ipiranga era candidato a rebaixamento e deu um calor no Grêmio. O Ipiranga já levou partidas para decisão nos pênaltis contra o Grêmio, na decisão de turno, quartas de final, com um time muito inferior. E esse ano o Ipiranga está numa fase, em relação à vinda do Paulo Baia, tu nota pela empolgação da torcida.
estádio lotado com certeza, mesmo sendo jogo para televisão. Paulo Baier marcando gol. Amanhã com certeza é estádio para 22 mil pessoas no Colosso da Lagoa e o Ipiranga jogando redondinho. Detalhe, o Grêmio ainda não encaixou. Eu acho que não o é Grêmio jogo fácil. vai sentir muita dificuldade lá em Erechim. É um jogo para testar o time do Felipão. Né? Para testar o time do Felipão pelo que vem fazendo o Ipiranga, né? no campeonato. Então, é um jogo teste, né? Para dar aquele carimbo se o time do Grêmio definitivamente engrenou ou está no caminho para engrenar. É uma partida interessante, né? Para a gente dar uma olhada. E o uruguaio que está chegando agora, o Christian Rodrigues, a gente tem inclusive imagens do Christian Rodrigues aí vindo da Europa, né? O Cebola. Isso, vai jogar. O Robson vai rodar para a gente as imagens. O Christian Rodrigues está vindo numa situação bastante curiosa, né? Ele tem contrato com o Atlético de Madrid e estava emprestado para o Parma. Só que o Parma se encontra numa grande crise financeira e os jogadores estão rescindindo o contrato com o clube italiano. Então, por isso que eles estão podendo ser liberados durante a temporada. Existe aquela janela de transferência, essa janela já se encerrou, mas por se tratar de um caso especial, onde pela falência do clube a FIFA autoriza nesses casos a transferência, porque o jogador tem que ter o direito de exercer a profissão. Então, ele está sendo emprestado para o Grêmio por 3 meses, com certeza um contrato já acertado com o Atlético de Madrid para a prorrogação desse contrato por um período maior. Mas nesse momento ele está vestindo a camisa do Grêmio para ficar por 3 meses. Até o fim do Gauchão e o início do Campeonato Brasileiro. A gente sabe, deve ter algum pré-contrato assinado para depois, mas ele se destaca nesses 3 meses, com a situação financeira do Grêmio, não é garantia que ele vai permanecer. Mas para esse time do Grêmio, o Paulo Baier já seria titular, quem dirá do Christian mesmo. Quem dirá um Christian Rodrigues, que é jogador de Copa do Mundo, né? E quem é que sai para entrar o Uruguai? Pois é. Olha, eu penso assim, começa por ele e monta o resto do time, né? Porque no atual... O Douglas fez um gol olímpico, mas a questão é, será que o Juliano e o Douglas estão funcionando? O que errou de passe o Grêmio foi algo... Tem uma coisa no Douglas que me irrita toda vez que eu vejo ele no vídeo. Inclusive o meu filho de 7 anos em casa, quando acompanha os jogos do Grêmio ou do Inter, e ele sempre acaba dando algum detalhe, alguma coisa, e, poxa, uma criança de 7 anos observar que o Douglas tem uma barriguinha bem saliente lá, coladinha com a camisa do Grêmio, aquilo passou há muito tempo a me irritar, inclusive. E eu não consigo imaginar um clube como o Grêmio tendo um jogador de meio de campo. Não discuto a técnica do Douglas, mas o preparo físico dele me parece que deixa muito a desejar. Às vezes se torna um alento para nós, né? Será que dá para voltar ainda? Eu fecho com vocês, né? Eu acho o Douglas tecnicamente um bom jogador, mas no futebol moderno você tem que ter velocidade, você tem que ter movimentação. Tem que ter preparo físico, né? E o Douglas, ele não é aquele jogador, né, da intensa movimentação. Eu vou pifar o atacante. Ele parece ser desinteressado pelo jogo. Muito. Né? E quando começa a errar muitos passes, né, a torcida fica irritada, né? A questão é se o Felipão tem que decidir se ele quer usar o Juliano como meia ou como um segundo atacante, ou chama-se de terceiro atacante, e poderia jogar com o Christian Rodrigues, que o Christian Rodrigues também não é um 10 nato, um jogador que para e pensa, é um jogador de velocidade, ele é um jogador de combate, estilo uruguaio. Inclusive na seleção, não raro, ele jogou como um volante. Ele é meia, mas ele joga como um volante moderno. É que nem a discussão do Arangues, se a gente for para o Internacional. É que na atual fase do Grêmio, qualquer reforço... é bem-vindo. É bem-vindo. É verdade. Mas é um jogador que pode ser utilizado, inclusive, no meio de campo. Agora tem o Maicon também. Acho que o setor de criação de produtividade está sendo qualificado no Grêmio. A questão é o estilo do Felipão, que gosta de jogar com 2, 3... tem o Brian Rodrigues, né? Também. Mais um, né? Mais um para o Felipão tentar encaixar na equipe. Bom, antes do jogo do Grêmio e do Ipiranga, também quarta-feira, 7h30 da noite, tem Inter e Aimoré no Beira-Rio. E aí me passa na cabeça assim... Qual será o Aimoré que vai enfrentar o Internacional? É aquele Aimoré que ganhou do Grêmio? Ou é o Aimoré que agora deu uma patinada? E também, o que passa na cabeça do Diego Aguirre? Porque me parece, vendo inclusive o jogo do Inter no domingo contra o Juventude, em determinados momentos ele me parecia sentado no banco de reservas, muito mais para estar presente no banco de reservas do que propriamente para comandar a equipe do Internacional, uma vez que ele sabe que a prioridade colorada é a Taça Libertadores da América. Eu acho que a pressão dele é em cima da Libertadores, né? Não pelas 2 vitórias, mas pelo rendimento da equipe, né? O Inter tem muito problema do meio campo para trás, né? No aspecto defensivo. Então ele vai ter que recuperar isso. Ele já disse que
que vai buscar alternativas, né, no elenco, vai fazer alterações. Ele treinou na segunda-feira no 3-5-2. Ele pode jogar com 3 zagueiros, né, 2 alas ali, acredito que um volante só, né? Na segunda-feira... Com 2 meias e 2 atacantes, porque o Inter vai, na semana que vem, ao Equador, com o objetivo de trazer ao menos 1 ponto, porque ganhando, né, do The Strongs, vai a 10 pontos e tem chance de lutar até pelo primeiro lugar do grupo. O Gauchão fica em segundo plano. Porque a gente sabe que a dupla Grenal, o Grêmio estava em 9º colocado antes do jogo contra o Caxias e uma vitória o Grêmio chegou a estar na liderança por alguns minutos até o final da rodada no sábado à noite. Então a gente sabe que a dupla Grenal vai conseguir se classificar, isso não tem a menor dúvida. A questão que eu acho que no Internacional ela não está sendo bem trabalhada e o jogo de amanhã seria perfeito para isso. O que o Inter tem de diferencial em relação a todo o resto das equipes do Gauchão, inclusive a maioria das equipes do Campeonato Brasileiro? Mas amanhã a expectativa é o titular, né? O Aguirre já montar essa equipe aí que vai enfrentar dentro das suas possibilidades. Emelec, né? Não, né? mas é claro que ele não tem o D'Alessandro, o Nilmar machucado, o Anderson e o Arangues ainda, né? Mas o Inter ele tem o que falta ao Grêmio: qualidade, peças, opções. Domingo ele botou a garotada a jogar ali para testar alguns jogadores. Mas não tem um padrão, né? Não tem um padrão estabelecido. Só que a teimosia que eu fico pensando, por que jogar com... Tu falaste muito bem, no 3-5-2 com 3 zagueiros é um volante. Ele testou 2 ontem. Jogou com o Nico Freitas e com o Newton. Para jogar no Equador, de repente, para começar o jogo. Né? Mas aí tu pega, por exemplo, assim, o futebol moderno. A gente pegar a Alemanha, a gente pegar a Espanha. São times que jogam, eles não têm aquela figura do volantão. Tu até pode ter vamos combinar que realmente o Libertadores quebra a bola. O Libertadores às vezes exige. Marcador aquele. Mas ele tá jogando com 2. Ele tá jogando com o Nico Freitas e tá jogando com o Newton. E aí tu tem o Alex, tu tem o D'Alessandro, tu tem Arangues, tu tem Anderson, tu tem Vitinho, ainda no banco tu tem a gurizada o Valdívia, na frente tu tem o Sacha, tem o Nilmar, agora tem o Lissandro Lopes, que chegou. É bom jogador, hein? Que é bom jogador, não é o centroavante 9 problema, parado. Na verdade, que qualquer treinador gostaria de ter, Só que, convenhamos. Claro, mas aí tu tem que usar essas peças e tentar formatar um time tentando utilizar o máximo possível dessas peças de qualidade. Óbvio que algum jogador vai ter que sacrificar. E tem algumas variações também, né? Não ficar... preso a um sistema. A um sistema só, né? O jogador... Né, ter determinado jogador para determinada função de acordo com o andamento do jogo. E amanhã um jogo às 7h30 da noite. Quanto o Aimoré... Mas o Aimoré vem motivado, hein? Claro, mas eu tipo... Motiva jogar contra a dupla Grenal. O Aimoré também precisa de pontos para... É um clássico da região metropolitana. Para reagir no campeonato. Tirou 3 pontos do Grêmio, mas né? Digo assim, para o Inter se perder não é uma tragédia grega. Mas chega e fala para o torcedor antes. Nós vamos testar. Vocês querem toda essa boleirada em campo, nós vamos testar amanhã. Claro que agora com as lesões da Alessandro, Nilmar, não vai dar. Mas faz um jogo teste até para ver se há possibilidades dessas trocas de sistemas no mesmo jogo. O time foi muito mal contra o Juventude, né? E tem uma questão assim, eu acredito que o senhor vai concordar comigo, porque o senhor também gosta de assistir um bom futebol europeu. Não ficamos presos só ao futebol aqui do Brasil, né, professor? Quando a gente fala em padrão tático, me assusta a forma de se enxergar a tática do futebol brasileiro. Porque se tem a ideia no Brasil, e aí tu vê os especialistas falando, 4-4-2. As pessoas imaginam os jogadores plantados. Os dois zagueiros laterais, só que eles se contradizem na frase seguinte, o lateral tem que ir até a linha de fundo cruzar, né? Mas eles enxergam os times com 2 linhas de 4 e 2 na frente. Só que existem variações de jogo, recomposição, quando o lateral for para o meio, até pela meia esquerda, o que o volante vai fazer, o que o atacante faz, qual é a movimentação de cada um. Mas será que isso é treinado aqui? Aí que está. E será que os jogadores têm a consciência tática para exercer determinada função? Eu fico tenho uma resposta, eu acho que não tem. Eu fico com a opção B, porque tanto é que os treinadores estrangeiros não conseguem ter sucesso no futebol brasileiro. E eu acho que o Diego Aguirre se assustou porque ele vem de uma escola uruguaia que se espelha muito na escola europeia, não na escola brasileira. Ele chegou aqui cheio de ideias. O Vitinho, ele falou agora, domingo, numa entrevista, que ele enxergava que o Vitinho pudesse recompor. Ele disse, o erro foi meu, ele não quis dizer o Vitinho não sabe. O erro foi meu, não, ele não faz isso.
não recompõe o sistema de marcação. Aí o jogador vai para a Europa, o que ele precisa fazer? O Neymar está marcando. Se não marcar, ele sai do time. O Neymar está tendo que voltar até, às vezes, na frente da área do Barcelona, marcando, acompanhando a subida do lateral. Isso é responsabilidade tática. É que nós temos aquela imagem, né, do jogador do peladeiro, né? Eu sei driblar, eu passo por 1 ou 2, 3, eu dou um drible, uma ginga de corpo, né, um lance espetacular, e daí? Perfeito. Um exemplo do jogo do Inter da agora domingo, a gurizada. O Alan Ruschel pegava a bola, o que ele fazia? Dava um bico lá na frente, saía correndo atrás dela, tem velocidade, queria driblar todo o time. O menino o Alisson Farias, estava recebendo a oportunidade. Parece que o jogador, para chamar a atenção do treinador, ele tem que fazer isso que o professor falou. Tem que driblar meio time. Vontade, né? Não, eu sou bom. Taticamente ele não precisa ser bom. Às vezes tem jogadores... Eu acredito assim, que o Jorge Henrique, taticamente, ele deve ser bom jogador. Porque todo treinador é apaixonado por ele. E eu falo isso sério, eu não estou sendo irônico, viu? A gente individualmente... Eu não entendi porque ele não começou contra a equipe do Emelec. Se ele foi bem, né, no jogo contra a Laú, né? Mas o Abel Braga insistiu nele, foi muito criticado. Agora o Diego Aguirre, com todas essas opções que ele tem de qualidade, voltou a apostar no Jorge Henrique. Algum motivo tem que ter. E com certeza tem a ver com essa questão de disponibilidade tática. Só pode, porque ele não é um jogador que individualmente faça a diferença. Mas ele sempre está compondo os espaços, ele é sempre o jogador que está acompanhando a subida do lateral e é sempre o jogador que aparece com opção na frente. Eu tenho certeza que ele é um jogador que para o treinador é o de confiança. Eu preciso ter esse cara no time. Veremos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. Vamos fazer mais um intervalo? Não precisa. O Índio Capilé. Exatamente. Não precisa. Vamos fazer mais um intervalo, senão o Robson Brilhante, o nosso diretor de imagem, fica muito bravo comigo aqui. Vocês não têm noção do que ele fala no meu ouvido bravo aqui. Contigo, eu já senti nada a ver com isso, né? Central do Esporte faz mais um intervalo e volta depois do comercial aqui na TV Unifra. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa amiga tem este selo, tem o seu. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Voltamos com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra para falar de motocross esse fim de semana. A gente teve a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross e, olha, teve catarinense se destacando, mas também teve piloto santamariense indo e muito bem nessa primeira etapa. A gente está, inclusive, vendo as imagens e a gente aproveita para agradecer o Lucas Maicá pelas imagens cedidas. Eu acho legal o motocross. Eu sou do tempo em que o Negrete era um dos pilotos aí, corria bastante e emocionava muito a gente com os saltos que ele dava. Muito parecidos com esse aí. Vocês gostam de motocross ou não? Eu admiro também. Eu admiro a coragem, né, dos pilotos aí. O cara tem que ser muito fera para manusear uma moto, né, num circuito aí todo cheio de curvas, né, de morro, de areia, hein, Quintana? Eu, como sou mais novo, eu não conheci o Negrete, não sei, mas o... Chamando as defesas. Viu? Não, agora falando sério, o... Jorge Negrete. Jorge Negrete, exatamente. Eu acho que, assim, além desse tipo de competição que teve no fim de semana, porque envolve a comunidade, é uma opção. Às vezes chega domingo, o que nós vamos fazer em Santa Maria no domingo? Um atrativo diferente. Exato, acompanhar um esporte que envolve muita habilidade, e com certeza muitos pilotos de grande qualidade. E eu acho que tem que se criar a cultura também de oportunizar o acesso a esse tipo de esporte para mais pessoas. Por exemplo,
Daqui a pouco existe uma oficina que aluga moto, a gente não sabe. Ou daqui a pouco a pista ela é fixa lá, essa pista ela sempre existe. E que nem existe a pista de kart. O cidadão vai lá, leva a sua moto ou aluga uma moto e corre. Claro, a gente sabe que os riscos, um acidente, um tombo ali. Mas enfim, ou seja, que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de esporte. Isso sempre envolve, isso sempre traz alguns benefícios. Mexe com a economia, né? Vem gente de fora aí, tem que ficar em hotel, em restaurante, né? Aproveita, já faz uma comprinha no comércio, enfim, né? A roda comercial já vai girar, né? E se tornar frequente, com certeza vai ajudar a desenvolver aquela região, porque para quem conhece o acesso à Cidade dos Meninos ali, que é bem precário, se começar a envolver o turismo de Santa Maria, algo terá que ser feito também para ajudar aquela região. Vai desenvolver aquela região. Pois o catarinense Brian Soares, ele venceu 4 baterias em 3 categorias e foi o principal piloto, dá para se dizer assim, dessa etapa aqui em Santa Maria. Mas o piloto santamarense, o Eloy Cavalheiro Júnior, ele venceu na categoria novatos com as motos importadas e foi o principal nome de Santa Maria nessa primeira etapa. Desde já fica o nosso abraço aqui para o Eloy Cavalheiro Júnior, que surge como um destaque do motocross. A gente já tem o Rafael Bertagnola na moto velocidade, né? E agora a gente tem, é muito legal ver esse pessoal assim em outros esportes se destacando, esportes que muitas vezes não tem uma grande mídia assim, mas que acabam se destacando aí no esporte. O Bertagnola surgiu justamente dessa modalidade, do motocross, se destacou, ganhou uma série de títulos e resolveu arriscar na moto velocidade. E é isso que o professor Gil estava falando, a habilidade, porque as pessoas devem pensar assim, deve se equilibrar e acelerar. Tu atinge uma velocidade alta, grande, tem um salto, tu não cai num solo firme, muitas vezes tem uma pedra, muitas vezes tem um torrão de terra que desequilibra a moto. Então não é simplesmente acelerar. E não é você pegar a moto, botar em cima da caminhonete, né? E domingo eu vou correr lá, né? Tem uma equipe também, né? Tem os mecânicos, tem os auxiliares, preciso buscar patrocínio, né? Tem que correr atrás da máquina, literalmente. Né? Não, para quem já disputou qualquer modalidade de velocidade, a dor nos braços é muito forte. O kart, por exemplo, o exercício no braço ele é bastante pesado. Imagina a moto, onde o teu braço acaba sendo quase uma suspensão, porque por mais que tenha um sistema de suspensão na moto... Mas é literalmente isso, é uma suspensão, o braço humano estoura. Se você sofrer uma queda também, né? O risco é muito grande, né? Então é um risco muito maior, né? Recados finais, então, para a gente encerrar hoje o Central do Esporte? Eu queria conhecer a história de uma transmissão esportiva dos meus dois companheiros de bancada. Eu vou contar uma do Pão com Eggs. Isso, essa história. Essa mesmo. Gilson Piber hoje vai contar uma história para a gente, inclusive a gente inaugura esse espaço aqui no Central do Esporte, onde a gente vai trazer histórias pitorescas, ou envolvendo os integrantes, ou envolvendo o pessoal de casa que está nos assistindo. E eu quero que o Gilson hoje então conte para a gente essa história do Pão com Eggs, Gilson. Primeiro lugar, pão com eggs, pão com ovo. Pão com ovo, né? Nós fomos fazer uma transmissão ainda, acredito que era série bronze. Exato, série bronze, né? No município aqui perto de Santa Maria, né? E fizemos a transmissão, né? Naquela época, né, eu estava melhor preparado fisicamente, né? Conseguia subir as escadinhas ali. Eu atuava de narrador e o Rogério Giareta era o nosso repórter. Tá, fizemos o jogo, né, tranquilamente, o time daqui de Santa Maria infelizmente perdeu, e daí fomos para a janta. Né? Daí, como a gente demorou para pegar o equipamento todo, chegamos no restaurante e deixamos, né, a delegação do time aqui de Santa Maria jantar primeiro. Né? Daí depois chegou a nossa vez. Né? Daí pegamos o cardápio, olhamos, né? Traz para nós uma laminuta também, né? Um bife bem passadinho, com batatinha e tudo. Daí a moça olhou para nós e disse, só tem pão com eggs agora. E ficou a história, né? E eu e o Rogério, é só o que tem, né? Era perto de meia-noite já, perto da meia-noite, né? Pão com eggs e um refrigerante, né? Que cidade era isso? Salto do Jacuí, professor? Salto do Jacuí. Que inclusive, num outro dia, num outro momento, a gente vai contar uma outra história também envolvendo a mesma transmissão. Olha, se eu fosse cumprir o que um dos personagens da história me pediu para eu escrever, eu ia ter que comprar, eu acho que uns 500 cadernos, Quintana. E aí, mas isso numa próxima oportunidade a gente vai comentar aqui no programa. O restaurante encheu, né? Os caras ficaram para trás ali, numa boa e... Isso é um slogan bacana para uma cidade, né?
Salto do Jacuí, cidade do pão com ovo, né? Será? Mas deu para fazer a Com refeição, certeza, né? com Ah, certeza. são essas Foi. histórias de bastidores que fazem valer a pena, né? Porque, na verdade, cada jogo tem a responsabilidade, tem a sua staff e tem a concentração, mas algumas histórias de bastidores sempre ficam, né? Então, essas coisas, a relação com a equipe, o bastidor. E que bom, pelo menos tinha um pão com ovo, né, tia? É o que importa. Não passamos fome, né, Gilson? Não, voltamos alimentados, mas né, faltou o bife aquele, né, bem passadinho e a batata frita. Fica para a próxima. Tá certo. A gente está na reta final, então, do Central do Esporte. Vamos aproveitar para fazer a escalação do Central do Esporte aqui, a nossa convocação, né? Eu quero agradecer o José Quintana Júnior, que é diretor da TV Unifra, participou com a gente, professor e mestre Gilson Piber, que é professor do curso de jornalismo e também é jornalista, sempre participando aqui conosco. Vamos para o resto da lista aí, o Manuel Vicente, o cinegrafista, o Márcio Santos também, por trás das câmeras lá. Agradecer o Armando Agostini pela edição de imagens aí, né, do Central do Esporte, e também o Robson Brilhante, que a todo momento fica aqui, ó, controlando o tempo e está sempre atento lá para rodar os nossos VTs. Rogério, né, quem tiver tempo amanhã, né, que vá ao estádio dos Eucaliptos, né, Quintana, torcer pelo Rio Grandense, enfim, ver como é que ficou o Rio Grandense, né, depois da derrota no Clássico aí, enfrenta o Santa Cruz, né, que é um time de camiseta, também está se reestruturando agora na divisão de acesso, e colaborar com o Periquito aí. Na quinta-feira, né, eu sei que tem gente que gosta de ver o Inter SM, teve torcedor lá em Venâncio Aires, né, de repente tem torcida do Inter SM também em São Gabriel aí, nesse jogo importante que vai movimentar a região. Pegando a 158, pegando a 290 ali em direção a São Gabriel. Central do Vamos Esporte viajar, volta. né? Não, É isso aí. ele dá até as fotos, não vai deixar eu dizer tchau, cara. Por favor, Tu Quintana, vê? vamos lá. Não, ele só corta. Ele é viajado. Não, que bárbaro. Tô brincando direto. Na verdade, a gente só queria fazer um convite para as pessoas de casa que quiserem participar do programa, dando sugestão de quadros ou informações, porque a missão aqui do Central do Esporte, ela segue a mesma. A gente acaba debatendo, discutindo os assuntos da semana, e é claro que o futebol repercute muito mais, mas a gente não está limitado ao futebol. Tem a turma da VF, tem a turma do handebol, tem o Rafael Bertrand na moto velocidade, tem o pessoal das lutas, tem o pessoal do tênis. Então, o nosso programa é o Central do Esporte. Quem tiver sugestão de pauta, de assunto, por favor, nos envie para o tvunifra@unifra.br ou pelo Facebook da TV Unifra e nos ajude a construir, a criar o programa Central do Esporte. Basicamente era isso. Voltamos na próxima terça-feira, é isso? Marcado. Grande abraço a todos, então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima terça-feira.